Shalom, Lekulam, Beshalom, Sadikim, sejam bem-vindos ao nosso estudo semanal da Parashá da semana, Parashá Nehubarot, novamente. Semana passada tivemos essa ocorrência, quando duas Parashiot são lidas juntas, e essa semana aconteceu de novo, Parashá Ahareimot Kedoshim, Ahareimot também chamada carinhosamente de Aharei. Então, somente isso. A palavra Harei significa após. E a Hareimot, após a morte. E ela se encontra no capítulo 16 de Vaikra, Levítico, e vai até lá o capítulo 20 do mesmo livro, essas duas Parashiot, que estão relacionadas já em sua nomenclatura. Parashá Hareimot Kedoshim, Hareimot, como já disse, após a morte, Kedoshim, santos. Bom, Parashá basicamente relata a Parashá primeira, a Parashá de Hareimot, basicamente relata o rito templário, ou na época do Mishkan, na época do Beit HaMikdash, o rito do Yom Kippur, do Dia do Perdão, que na época era feito mediante o abate ritual e sacrossanto, vamos dizer assim, dos bodes que eram trazidos ao Kohen Gadol e que eram oferecidos no templo. E aquele dia era o único dia do ano em que o Kohen Gadol entrava no Kodash HaKodashim, no Santo dos Santos. Mas antes disso acontecer, havia toda uma preparação em torno daquilo. Falando um pouquinho do nome da Parashá, Hareimot, após a morte, Kedoshim, santos, vamos nos dizer sobre o processo da Kedushá, o processo da santidade e da elevação que todo tzadik deve passar para alcançar um estágio de abertura, de desentupimento de suas artérias espirituais para que ele possa crescer na estatura espiritual. E isso passa pela morte, por um tipo de morte, e não é exatamente, vamos dizer assim, a eliminação de nossa alma animal, como alguém pode pensar ou falar, mas sim a morte de nossos maus hábitos, ok? Bom, a alma animal por si só não é uma vilã, como alguém pode dizer. A alma animal foi dada por Deus, ela é parte de nossa composição edênica e adâmica, e nós precisamos conviver com ela, ok? Nós precisamos administrá-la. Hashem nos deu, assim como nos deu Esav e Yaakov, ele também nos deu uma alma animal e uma alma divina, uma alma adâmica voltada para os instintos, e uma alma edênica e adâmica também voltada para o sagrado. Bom, quando ele nos fez do pó da terra, como diz lá no Gênesis, o que a Torá quer nos dizer com isso é que ele nos compôs a partir dos elementos da natureza, e que esses elementos das árvores, das plantas, dos animais, das aves, dos peixes, de tudo que habita sobre a terra estariam em nós. Esses elementos estão em nós, essas atitudes estão em nós, esse comportamento está em nós. Em nós está o comportamento do gado, está o comportamento das plantas, o comportamento dos peixes, o comportamento dos elementos da natureza, que definem a característica humana propriamente dita, biológica e instintiva. Por outro lado, quando a Torá fala que Hashem soprou nas nossas narinas o fôlego de vida, os nossos sábios da Kabbalah vão nos ensinar lá no Tânia que é como se Hashem soprasse a sua essência dentro de um vidro que estava mole, uma areia derretida que forma o vidro, que forma o cristal, como um soprador de vidro infla aquele vidro e ele dá formato. E esse formato é o formato da semelhança do sagrado, bendito seja ele, ou seja, através das sefirot, das emanações que nós herdamos de sua natureza, manifestamos então em nosso ser também as características do sagrado. Bom, o sagrado deveria guiar o profano. O sagrado, as características divinas que trazemos conosco,
deveria guiar e administrar os nossos instintos e a nossa alma animal para que ambas pudessem andar em harmonia. O que ocorre quase sempre é que a nossa alma animal ela é criada sem a influência da alma divina, talvez por uma educação mal dada, talvez pelo lugar onde crescemos, pelas escolhas que fazemos, e o fato é que aquela alma divina ela vai ficando cada vez mais adormecida, porque ela não é alimentada com o sagrado. E a alma divina ela é alimentada com as palavras da Torá, uma vez que a Torá é a própria essência do divino, é a própria essência de Deus, é o próprio aspecto do divino que está em nós. E ela é quem busca, quem pesca, quem vai buscar no fundo da nossa alma as características que precisam ser administradas e que precisam estar no controle de nosso comportamento. Dessa maneira, nossos instintos não governarão a nossa vida, muito embora eles continuarão presentes, mas eles serão norteados, racionalizados, harmonizados pelas características do sagrado. E é exatamente disso que estamos falando aqui. A Parashá de Aharei Mot, que inicia esse primeiro estágio, essas primeiras 3 aliot da Parashá de Aharei Mot Kedoshim, vão falar de que o sacerdote, ele sorteava os 2 bodes que eram trazidos a ele, e ele escolhia, a partir daquele sorteio, qual deveria ser levado para o abate ritual sacrificial com o derramamento do sangue, e esse sangue depois era levado ao Santo dos Santos, e depois derrubado sobre o Ketoret, sobre o incenso, o altar do incenso, também recebia o sangue, e era o único momento também em que esse altar, o Mizbeach HaZahav, o altar de ouro, recebia algum vestígio de sacrifício, que geralmente era oferecido lá no Mizbeach externo, no altar lá do pátio, do altar do Olá, do Mizbeach HaOlá, o altar do Olá, o altar do sacrifício. Mas aqui, no Yom Kippur, esse sacrifício era trazido dentro do Mizbeach HaZahav, que é o mesmo altar do Ketoret, do incenso, onde diariamente uma mistura de 11 especiarias eram trazidas e colocadas ali, queimadas, e que aromatizavam o ambiente do Mishkan, o ambiente do tabernáculo e, posteriormente, o ambiente do próprio templo, do próprio Beit HaMikdash. Ok, o que representa isso? Sabemos que o incenso representa as preces. Trazendo para a nossa realidade atual, sabemos que ela representa as preces dos tzadikim, que diariamente são colocadas e que sobem diretamente ao Eterno. Veja, ambos altares, eles emanam aroma. O primeiro altar, o altar lá de fora, ele emana um aroma de carne assada, de churrasco. Ok? Há quem diga que é um bom aroma, há quem diga que é um aroma ruim, uma vez que eles eram queimados com seus excrementos. Mas por que a Torá chama aquele altar, aquele sacrifício de aroma suave? Porque ele representa a queima de nossos vícios carnais, daqueles vícios em que nossa alma animal adquire pela não influência ou pela má influência da nossa alma divina, pela má administração dessa alma divina. Quando a alma divina ela se torna precária, ela se torna pobre, ela se torna mal alimentada e ela não consegue exercer governo sobre a nossa alma animal, e o resíduo disso é uma espécie de condição cancerígena espiritual que gera esse mau cheiro, esse mau aroma de nosso mau comportamento, e quando isso é queimado lá fora, é parte daquilo que eu devo fazer, é parte daquilo que eu devo queimar. E após essa morte, o Aharei Mot, após a queima desses meus vícios, desse meu mau comportamento, só então eu estou na sequência de me tornar um Kadosh, um santo. E aí, alguém vai dizer, mas então eu posso ser um santo? Isso não é muita presunção?
Bom, a Torá vai ser clara e vai dizer: sede santos como eu sou santo. Sedes kadosh como eu sou kadosh. A palavra santo, sabemos, já todo mundo já sabe, significa separado. Separado do quê? Alguém vai dizer: separado do pecado, separado da má influência, separado da impureza, separado... A palavra santo não significa separado do quê? Esse é o grande segredo. A palavra santo significa separado para quê? Não do quê, mas para quê? Consagrado para algo e não consagrado de algo. Essa ideia de separado de algo dá uma ideia segregacionista, uma ideia de que eu estou separado de alguém ou de algo. Não. Eu estou separado para algo. Ou seja, eu não preciso necessariamente me apartar daquilo que é positivo e que a minha alma animal se compraz, como diz lá no Kohelet, como diz lá no Eclesiastes, que de todas as coisas a minha alma deve sentir prazer, de todas as coisas a minha alma deve se regalar, mas que eu não devo deixar de colocar a minha mente à disposição do sagrado, porque eu devo entender que todas as coisas são vaidade, são fúteis, e que a única coisa perene de fato é o temor, é o Irat Hashem, é o temor ao sagrado. Logo, essa ideia de separado para quê? Me traz um tipo de temor diferenciado. Não temor baseado no medo, não temor baseado em eu não posso tocar nisso, não posso tocar naquilo, mas um temor baseado em eu preciso saber a quem eu pertenço. E eu pertenço ao sagrado, bendito seja Ele. Pertenço ao seu povo, tomei parte nas suas alianças, estou cruzando o caminho dos justos, trilhando o caminho do tzadikim, e se eu quero cruzar o caminho, me tornar um pouco mais tzadik, um pouco mais sagrado, eu devo entender não do que, mas principalmente para o que eu fui separado, para o que eu estou me santificando, para quem eu estou me santificando. E eu estou me santificando para as mitzvot, estou me santificando para Deus, para o eterno, para Hashem, para o sagrado, bendito seja Ele. Bom, e aí ele lança sortes. E alguém pode dizer, por que ele lança sortes? Bom, o motivo disso é que ambos animais eram igualmente aptos a servir ao seu propósito, seja ele qual for. Da mesma maneira, assim como aquele altar lá de fora representa a queima de minha natureza animal, para que sobre apenas aquilo que possa ser comido, não os excrementos, não aquilo que é ruim, mas que a boa carne possa ser comida, ou seja, aquilo que possa ser usado pelo Eterno, usado a favor do Eterno e possa trazer prazer. Da mesma maneira, aquele altar lá de dentro representa a queima de minha alma divina. E a queima da minha alma divina tem um outro tipo de aroma, um aroma de 11 especiarias distintas, que eram elaboradas de uma maneira que somente os sacerdotes conheciam. Quanto à quantidade de cada uma das especiarias, eu sei quais são elas, mas eu não sei quanto ia cada uma, mas os sacerdotes sabiam. Isso trazia um aroma diferente. É quando então o tzadik exala seu aroma através de suas obras e através de sua prece, através da abrangência espiritual, da atmosfera espiritual que ele consegue formar ao redor de si, atraindo as pessoas para o sagrado. Isso trazia uma atmosfera devocional ao lugar. E o sacerdote era tocado por aquele aroma, de modo que as pessoas também são tocadas por aquilo que o tzadik produz ao redor dele. Mas o último estágio, o estágio do Ihud, da conexão única com Deus, que está do lado de lá da cortina, do Paroret, da santidade das santidades, ele nos desafia a dar um passo além da nossa santidade pessoal, e ele nos desafia a ir um passo a mais, onde nós deixamos de nos preocupar apenas com aquilo que podemos e não podemos fazer,
mas nosso único objetivo é continuar na direção e nos afunilando cada vez mais na direção de uma conexão plena com Deus. Quando nós entramos nesse nível de santidade, é quando o certo e o errado deixam de fazer sentido para mim, mas ele se torna meramente o desejo de agradar o Criador. Mas isso não ocorre sem que parte daquele sacrifício tenha sido derramado o sangue ali naquelas preces. O que significa isso? É preciso entender que de um determinado nível de santidade em diante, todos nós estaremos efetuando uma coisa que os nossos sábios chamam de autossacrifício. Quando o tzadik supera esse nível e ele passa para o nível do autossacrifício, as coisas não continuam dando certo para ele necessariamente. É um nível da dor. É um nível em que recai sobre o tzadik a atmosfera de sua geração. Ele sente a dor. Ele sente a temperatura negativa da geração que o rodeia. E ele leva com isso aquela dor. Isso conduz ele à tristeza. Isso conduz ele à doença. Isso conduz ele a uma situação de preocupação. É muito difícil transpor esse nível. Ele é um tzadik, mas parte de sua alma ainda está no sagrado, parte de sua alma está no profano. Ele ainda se dói por aqueles que o rodeiam, e isso de uma certa maneira coloca ele num plano entre o céu e a terra. E aqueles que o rodeiam, seus discípulos, as pessoas que o veem, de uma certa maneira, são como uma pedra, uma âncora que traz ele de volta a esse mundo. Mas então o tzadik se desprende e ele se eleva a um nível superior, de fato. Às vezes ainda em vida, ou às vezes apenas com sua morte. A morte do tzadik eleva sua memória, sua lembrança, a um nível de desprendimento absoluto. Sua caminhada é dada por encerrada nesse plano, para continuar a existir no plano da memória, e onde seus ensinamentos, ele continua vivo em cada um de seus discípulos, e por isso é dito que o tzadik não morre. E ele é elevado ao nível da santidade, e ele passa a inspirar aqueles que ainda estão presos nesse plano físico. O tzadik e o Criador se tornam uma coisa só, e os que aqui estão contemplam sua passagem para o Santo dos Santos, ou seja, é quando ele se torna sublime. Ele foi desprendido de sua história pessoal e ele se torna apenas um símbolo de algo que temos que imitar. Que o Eterno nos conduza a isso, nos conduza por um caminho de pureza, de santidade, de reflexão, e se alguns de nós forem impelidos no sentido do autossacrifício e dele se doar por sua geração, ele ser um homem elevado, uma mulher elevada, alguém que leve a sociedade, a humanidade, a comunidade ao seu redor, as pessoas que ele conhece, a um novo nível de compreensão, então que assim seja. Mas independente do estágio que cada um de nós esteja, é possível matar os vícios, aquilo que nos prende e que nos mantém longe e distantes e separados do sagrado e aprisionados e exilados da santidade do lado de fora dos portões da presença do sagrado. Que o Eterno nos abençoe e a todos vocês. Voltamos na quinta-feira com o comentário das Parashiot 4 a 7. Por enquanto, Shalom Lekulam, Ve Shalom Tzadikim.